Posto requer que, em primeiro passo, seja reconhecido o vício da procuração, conforme o artigo 44 do CPP, declarando o presente nulo por decadência do direito de pedir ante o fato ocorrido há mais de um ano. Caso não seja esse o entendimento dessa turma, requer o cancelamento das medidas protetivas pelos corriqueiros e incontáveis descumprimentos das medidas protetivas, conforme as provas já acostadas aos autos que corroboram com essa argumentação. Por fim, não sendo atendido nenhum dos primeiros pedidos e dando continuidade ao feito, requer que não seja provido recurso em sentido estrito, uma vez que a indicação de assistente técnico para um acompanhamento prévio e ou posterior ao estudo psicossocial violaria o devido processo legal e a isonomia, além de não haver previsão legal a tal requerimento. Em obediência ao artigo 589, combinado com o 643 do CPP, a magistrada Acor manifestou a folha 761 pela manutenção da decisão recorrida. Nessa instância, opinou a Procuradoria de Justiça, as folhas 771 e 775, pelo não conhecimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, desembargadora Vanja. Agora sim, concedo a palavra à doutora Victória Araújo Acosta para sustentação oral pelo prazo regimental de 15 minutos. Com a palavra. Obrigada, excelências. Novamente, uma boa tarde a todos. É um prazer e uma honra estar na presença dos eminentes desembargadores, colegas advogados, representantes do Ministério Público. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de fazer uma sustentação oral neste tribunal. Eu falo de São Paulo e atuo majoritariamente aqui. E está sendo, de fato, uma honra poder ver a forma humana, uma técnica irreparável, mas principalmente humana, que os senhores conduzem essa sessão de julgamento. Não poderia parabenizá-los por isso. Inicio minha fala explicando porque eu fiz questão da leitura do relatório, e agradeço a desembargadora Vanja pela leitura, que no relatório constou, entre aspas, a manifestação do agressor, né, como se fosse do Ministério Público. Então, tem contrarrazões as folhas tal e tal, opinando o Ministério Público tem aspas. E, na verdade, essas aspas se referem às contrarrazões do requerido neste recurso, e não ao parecer do Ministério Público, que foi no sentido do não cabimento. Só para deixar claro, para que não haja nenhum prejuízo em relação a isso no julgamento deste recurso. Nós estamos diante de um recurso em sentido estrito que eu interpus em relação a uma decisão interlocutória dada por uma juíza de piso que negou o meu pedido de indicação de assistente técnica na realização do parecer multidisciplinar previsto na Lei Maria da Penha. Essa decisão, ela se baseou em dois fundamentos, dizendo que não seria viável a indicação de assistente técnico, porque estaríamos diante de realizou uma visita nesta terça-feira, 1º de abril, à Casa da Mulher Brasileira, doutora, por gentileza. A unidade abriga o primeiro juizado da mulher. Opa, vai começar o nosso alusão na tela da... O portal teve a pré-venda mais rápida. Pronto, agora sim. Desculpa, doutora Victória. O tempo foi suspenso. Tá certo. Eu estava dizendo que a decisão da juíza de piso indeferiu o nosso pedido de indicação de assistente técnico, se baseando em uma diferenciação entre relatório psicológico, que é o que ela entende que seria realizado no caso, e uma perícia psicológica. E apenas nessa segunda hipótese de perícia que seria cabível a indicação de assistente técnico. Entretanto, a Lei Maria da Penha, de fato, prevê a possibilidade de realização de um atendimento multidisciplinar para a realização de laudo. A Lei Maria da Penha expressa, ao colocar como produto da análise dessa equipe multidisciplinar, o laudo. Com base em resoluções e normativas do Conselho Federal de Psicologia, temos que o laudo, conforme consta na Lei Maria da Penha, somente pode ser realizado por psicólogo perito. E nos termos da Resolução 8 de 2010, desse mesmo conselho que citei, consta que o trabalho do psicólogo perito pode ser acompanhado, sim, por um assistente técnico indicado pelas partes.
Então, não existe na Lei Maria da Penha essa diferenciação colocada pela magistrada de piso, com todo respeito, diferenciando relatório psicológico e perícia psicológica. A Lei Maria da Penha é clara ao dizer que estamos diante de um laudo que vai ser elaborado pela equipe multidisciplinar. E esse laudo, de acordo com o Conselho Federal de Psicologia, é feito pelo psicólogo perito, e este, nos termos da resolução desse conselho, pode sim ser acompanhado por assistente técnico indicado pela parte. Ao longo desse processo, a nossa primeira manifestação, quando a juíza aventou a possibilidade de designar, de pedir a realização desse laudo multidisciplinar, nós somos em um sentido de desnecessidade da realização desse documento diante da palavra da vítima, que manifesta interesse em continuar sendo protegida pelas medidas protetivas, né? O processo é muito claro em demonstrar a violência psicológica que há muitos anos o agressor realiza em detrimento da vítima, diminuindo a minha cliente como mãe, como mulher. Tem vários trechos escritos em que, infelizmente, o requerido se dirige à minha cliente, a vítima, como doente, desocupada, desequilibrada, pessoa desprezível. E nós acostamos, nas últimas movimentações do processo, um relatório atualizado da condição de saúde da vítima, principalmente em relação à parte psicológica, em que atesta que as condutas do requerido, nesse sentido que eu disse, afetam profundamente o emocional da minha cliente, e por isso a psicóloga não entendia cabível a possibilidade de revogação dessas medidas. Nós sabemos que a medida protetiva é um procedimento de cognição sumária e que, pelo entendimento, inclusive, do STJ, a palavra da vítima, apontando no sentido de desejar a proteção da Lei Maria da Penha, seria suficiente para a manutenção dessa medida quando não se mostrasse desarrazoada ou imprópria. Nesse caso, pelas provas constantes aqui, é mais do que cabível que a minha cliente possa continuar a se sentir protegida pela Lei Maria da Penha. Inclusive, eu faço menção, neste momento, às folhas 507, em que o agressor, ele debocha da própria justiça, agradecendo o deferimento das medidas protetivas de urgência e pedindo a sua manutenção por tempo indeterminado. O que eu quero dizer com a menção a essa parte é no sentido de que o agressor ele continua com a violência psicológica no próprio processo, ele debocha da própria justiça. Então, só para deixar claro as consequências e a postura que o agressor teria de voltar a agredir psicologicamente a vítima, caso as medidas fossem canceladas. Eu assevero que esse recurso que nós manejamos, o RESE, ele é cabível, não tem na Lei Maria da Penha ou no Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, aqui falado em analogia, qual seria o recurso cabível de decisões interlocutórias prolatadas em sede de medida protetiva. Inclusive, até da própria decisão final que defere ou nega a medida protetiva, existe uma divergência jurisprudencial muito grande. Se seria cabível rese, seria cabível apelação, porque de fato não temos uma normativa explícita de qual seria esse recurso. Então, por isso, eu peço neste momento para que a vítima tenha a possibilidade de ter garantido duplo grau de jurisdição, que o recurso seja conhecido e, no mérito, provido, para que a vítima possa ter a possibilidade de indicar assistente técnico para acompanhar esse estudo multidisciplinar determinado pela juíza de piso. A vítima vai se sentir extremamente mais confiante, mais segura nesse contexto, e a indicação de assistente técnico, reforço, previsto nas normativas do Conselho Federal de Psicologia e embasado pelo documento que será realizado, qual seja o laudo, na Lei Maria da Penha, não vai trazer qualquer tumulto processual. Ao contrário, o olhar de uma assistente técnica, de uma psicóloga que também atua na área, pode somar e muito na conclusão desse estudo e no convencimento de que, de fato, a manutenção das medidas protetivas é necessária para que a vítima siga protegida e possa seguir a sua vida de uma maneira mais tranquila e leve, sem a presença do agressor, de qualquer modo, na sua vida. Com isso, eu encerro minha fala, agradeço pela oportunidade e devolvo a palavra. Obrigada. Obrigado, doutora Victória. Você dá a palavra à doutora Roberta Coelho. Obrigada, excelência. Ementa, recurso em sentido estrito, medidas protetivas de urgência, indeferimento de indicação de assistente técnico
para acompanhamento de visitas de domiciliar de equipe multidisciplinar, matéria que não se comporta no rol taxativo do artigo 581 do Código de Processo Penal. Não conhecimento. Alegação de vício do instrumento de procuração e pedido de revogação das medidas protetivas suscitadas nas contras-razões. Matérias alheias ao recurso em sentido estrito e que não foram discutidas na origem. Não conhecimento. Parecer pelo não conhecimento do recurso em sentido estrito. Obrigado, doutora Roberta. Agora sim, concedo a palavra à desembargadora Vângela Fontinelli. Obrigada, senhor presidente. Eu cumprimento a doutora Vitória, a doutora Roberta. E, doutora Vitória, a senhora tem razão. Houve um equívoco aqui no relatório, senhor presidente, de forma que eu preciso fazer essa correção do relatório e eu estou adiando o julgamento para a próxima sessão, do dia 9. Pleito deferido, processo adiado nos termos do requerimento da relatoria. Excelência, só uma pergunta, por gentileza. Pois não, doutora Vitória. Posso? Nessa nova oportunidade, eu tenho a chance de fazer nova sustentação oral ou não há necessidade disso? Apenas a retificação do relatório. Ok. Obrigada. Item 18 já julgado, apregou para julgamento. Item 19, apelação crime 024-890570, 2024-806-0001, número 36. Pauta 10. Relatoria desembargadora Maria Ilna de Castro. Apelante Douglas de Oliveira Alvino Coelho. Advogado doutor Luiz Francisco Damasceno Souza. Já vejo aqui, doutor Luiz. Duas boas-vindas. Seja bem-vindo à segunda Câmara. Consulto Vossa Excelência, a doutora Roberta Coelho, se dispensa a leitura do relatório. Sim, Excelência, dispensa. Sim. Pois não. Então, conceda a palavra ao doutor Luiz Francisco Damasceno Souza, pelo prazo de 15 minutos para a sustentação oral. A palavra, Vossa Excelência, doutor Luiz Francisco. Pois não, Excelência. Inicialmente, gostaria aqui de externar, né, o momento é propício, oportuno para externar aqui minha elevada, né, consideração e estima ao nobre desembargador Eduardo Costa Fava, a doutora desembargadora Maria Ilna, relatora, inclusive, da presente apelação crime, doutora desembargadora Vângela Fontinelli, bem como o doutor Helder Ibiapina e o doutor Sérgio Parente, que, salvo engano, se ausentou, não é isso, doutor? E bem como também aqui a minha... Está presente. Porque eu ouvi Vossa Excelência dizer que ele não iria mais participar dos julgamentos das turmas. Ele acolheu o nosso pleito. Tá bom. Então, esse causístico que não se atentou. Só para receber esse cumprimento. Ok, então. Pois estendo meus cumprimentos a Vossa Excelência também, bem como a nobre promotora Roberta Coelho, a doutora defensora Wanda, e os nobres colegas causísticos também presentes na sessão. Excelência, trata-se de uma apelação crime em virtude de uma sentença penal condenatória em desfavor do meu constituinte, ora apelante, por supostamente ter sido preso em flagrante como outra pessoa tida como menor. No entanto, esse causístico, inclusive, vai ressaltar que essa pessoa ela se identificou como menor, mas não é menor de fato, inclusive consta nos autos de documentação. Infelizmente, ele se passou por uma pessoa menor, mas não é menor, é maior de idade, inclusive. E, infelizmente, veio a ter em seu desfavor uma sentença penal condenatória de 6 anos e 8 meses de reclusão no regime fechado, por fatos que o mesmo não cometeu. Inclusive, Excelência, gostaria de ressaltar que esse causístico, inclusive, relatou esses fatos, inclusive, tanto em instrução, em memoriais, bem como também, novamente, ressaltou esses pontos na presente apelação. Portanto,
eis o breve relato, passo agora à peroração. Portanto, Excelência, se trata de uma apelação-crime em que a sentença penal condenatória se funda, né, se embasa fundamentalmente de depoimentos policiais, testemunhos policiais. Inclusive, quando os policiais foram ouvidos em sede inquisitorial, afirmaram que, de fato, não foi encontrado nada de ilícito com o meu constituinte. Encontraram os objetos que consta apreendido nos autos, próximo ao local em que ele iria passando. Inclusive, esse depoimento prestado pelos policiais é convergente com o depoimento prestado por um menor, que, na verdade, ele já é maior, quando foi preso, apreendido no dia dos fatos e conduzido à delegacia da criança e do adolescente. Ressalto aqui, inclusive, faço referência às folhas 39 e 40 dos autos. Reputo a Vossa Excelência, é importante o que foi relatado por esse menor, que na verdade é maior, Levi Pacheco Rodrigues, as folhas 39 e 40. Portanto, ele mesmo afirma de forma inequívoca que não conhece o meu constituinte e que os bens apreendidos se encontravam com ele no dia dos fatos. Inclusive, ele chega a informar, quando foi ouvido em sede policial, que os bens apreendidos pertencem a ele, estava com ele. Inclusive, ele foi claro em afirmar, perante a autoridade policial, naquele momento, que não conhece o apelante Douglas de Oliveira Alvino Coelho. E por essa razão, Excelência, tendo em vista, aqui, inclusive, o causístico entende que, de fato, os policiais que estão no dia a dia possuem fé pública em seus atos. No entanto, Excelência, inclusive o STJ já vinha batendo nessa tecla já há bastante tempo, inclusive, né, já ratificou o posicionamento que não é somente a fé pública dos policiais. Se tratando de processo penal, deve sim levar em consideração, mas não somente para que se tenha um édito condenatório em desfavor de uma pessoa, presumidamente inocente. Inclusive, podendo, inclusive, ser levado em consideração outros elementos externos de corroboração, o que não se vê nos autos. A sentença penal condenatória, primordialmente, se embasou com os testemunhos policiais. A versão do meu constituinte, ora apelante, ela é convergente com a versão apresentada pela outra pessoa que é apreendida, que, na verdade, ela é maior. Inclusive, as folhas, salvo engano, as folhas 39 e 40, se verificar a idade do mesmo, como foi feita a consulta integrada, de fato, ele é maior de idade, não menor, ou seja, ele mesmo se apresentou como menor na delegacia e foi levado em consideração esse fato, mas não é menor, né? Inclusive, ele mesmo, de forma inequívoca, assumiu que não conhecia o meu constituinte e que os pertences apreendidos é de sua propriedade. Portanto, Excelência, inclusive a defesa técnica, além desse pedido de absolvição, né, com fundamento no artigo 5, inclusive a defesa técnica, inclusive, levou em consideração o enunciado sumular 55, exarado por essa egrégia corte, que, em se tratando de apelação, né, de recurso, apelação interposto pela defesa, num tocante, inclusive, a sentença penal condenatória deve ser reanalisada, inclusive, o quanto e a valoração das provas apresentadas perante o juízo primevo. Portanto, Excelência, diante das argumentações apresentadas, inclusive em sede de instrução, em sede de memoriais, bem como agora nas razões de apelação, a defesa entende que não há prova suficiente para que se, de fato, né, confirme esse édito condenatório em desfavor do ora apelante, bem como, devido essa razoabilidade na dúvida, né, a ensejar a prevalência do axioma do indubio pro réu, a defesa técnica entende que deve sim ser absolvido o ora apelante
da sentença penal condenatória lhe imposta. Inclusive, a defesa técnica fez outros pedidos subsidiários no presente recurso de apelação, tendo em vista que isso não foi vislumbrado pelo juízo primevo. Portanto, essa é as considerações em sede de sustentação oral pela defesa técnica do ora apelante Douglas de Oliveira Alvino Coelho. Obrigado, doutor Luiz Francisco. Concedo a palavra à doutora Roberta Coelho. Obrigada, excelência. Ementa, apelação criminal, tráfico de drogas. Artigo 33, caput, cumulado com o artigo 40, inciso 6, da Lei 11.343 de 2006. Artigo 333 do Código Penal. Recurso defesa. Tese de nulidade das provas por suposta ilegalidade da busca pessoal, descabimento. Exercício regular da atividade investigativa. Fuga, fundadas suspeitas, inexistência de constrangimento ilegal, pleito absolutório, inviabilidade, provas suficientes de autoria e materialidade. Artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Crime de ação múltipla, depoimentos de policiais, valor probante, precedentes, sentença prolatada em harmonia com os elementos de provas colhidos durante a persecutio criminis, desclassificação do delito de tráfico de drogas para consumo pessoal, improcedência, circunstâncias da prisão incompatíveis com a figura de mero usuário, reconhecimento do tráfico privilegiado, inviabilidade, não preenchimento dos requisitos legais, reincidência, realização da detração, rejeição, artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, na hipótese do tempo de prisão cautelar ser irrelevante para fins de alteração de regime inicial, pode a detração ficar a cargo do juiz da execução penal, competência concorrente do juízo de conhecimento e de execução, precedentes do STJ. Modificação do regime, improcedência. Observância dos preceitos do artigo 33, parágrafo 2º e 3º do Código Penal Brasileiro. Análise da pena aplicada. Ex officio, dosimetria escorreitamente realizada, consoante os preceitos legais. Recorrer em liberdade, não conhecimento. Preclusão lógica, parecer pelo parcial conhecimento e, na extensão, pelo improvimento do apelo. Obrigado, doutora Roberta. Concedo a palavra à relatora, a desembargadora Maria Ilna Lima de Castro. Com a palavra, Vossa Excelência, desembargadora Ilna. Boa tarde a todos. Peço licença para proceder à leitura apenas dos tópicos destacados em caixa alta da ementa. Direito pessoal, processual penal e penal. Apelação criminal, tráfico de drogas, recurso defensivo. Ilegalidade da busca pessoal e nulidade das provas. Não acolhimento. Existência de fundadas razões, atitude suspeita, fuga ao avistar a polícia, artigo 244 do Código de Processo Penal, precedentes do STJ. Insuficiência de provas, impossibilidade, acusado encontrado com drogas, balanços de decisão, balaclava e adolescente com rádio comunicador, validade dos depoimentos policiais, contradições nas versões do réu, condenação mantida. Pleito de desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06. Não acolhimento. Traficância devidamente comprovada. Pedido de reforma da pena e reconhecimento do tráfico. Privilegiado. Impossibilidade, primeira fase.
manutenção da vetorial pela natureza e quantidade da droga. Cocaína, substância de grande poder destrutivo. Segunda fase, preponderância e minoridade relativa sobre a reincidência, manutenção por força no não reformático impérios, recorrente, reincidente, dosimetria antiga. Pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade, não acolhimento. Réu quanto mais na prática de crimes. Recurso conhecido e desprovido. É como voto. Obrigado, desembargadora Hilda. Votamos neste processo. A desembargadora Vanja e eu nessa volta. Com voto, a desembargadora Vanja. Acompanho o voto da eminente relatora, senhor presidente. Obrigado, desembargadora Vanja. Eu também acompanho o voto da eminente relatora. Proclamo o resultado por unanimidade, recurso conhecido e desprovido nos termos do voto da eminente relatora. Doutor Luiz Francisco, parabéns, seja sempre bem-vindo à segunda Câmara. Obrigado, doutor. Até mais. Um abraço. Agora sim, vamos ao último processo da pauta. Apregou para julgamento a apelação crime 020 1573 11 2023 806 0303, número 32 da pauta 10, de relatoria de desembargadora Hilda de Castro, apelante Sinhá Maria Diógenes Saldanha, advogada doutora Djanira Pereira Mororó de Freitas. Doutora Djanira. Doutora Djanira Pereira Mororó de Freitas, se encontra presente? Sim, excelência. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada. Consulto Vossa Excelência, a doutora Roberta Coelho, se dispensa a leitura do relatório. Dispenso. Doutora Roberta. Eu dispenso a leitura, dispenso. Obrigado, doutora Roberta. Então, conceda a palavra à doutora Djanira Pereira Mororó de Freitas pelo prazo de 15 minutos para a sustentação oral. Com a palavra, Vossa Excelência. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar todos aqui presentes, os desembargadores, o desembargador presidente Sérgio Luiz Arruda Parente e a ilustre desembargadora relatora Hilda de Castro. Quero cumprimentar também os nobres colegas advogados aqui presentes, os defensores públicos, os policiais, os serventuários da justiça, que incansavelmente e com toda a atenção nos auxilia nesse evento. Vossas Excelências, Sinhá Maria Saldanha encontra-se sofrendo as amarguras do cárcere desde o dia 2 de agosto de 2023, há 1 ano e 8 meses. Sinhá hoje está com 68 anos e 1 mês de idade. Ocorre, senhores desembargadores, que a apelante tomou conhecimento da existência de uma investigação em seu desfavor, na comarca de Russas, através do advogado constituído anteriormente. Mas, de imediato, ao tomar conhecimento, dona Sinhá compareceu para prestar esclarecimento sobre esses fatos. A mesma, sendo ouvida em sede de delegacia na cidade de Russas, informou o seu número de telefone para contato, forneceu o endereço onde estava hospedada em São Paulo, na casa do seu sobrinho, que, na verdade, Vossa Excelência descarta a possibilidade
de Sinhá Maria estar foragida. Tanto que é verdade que os policiais foram cumprir o seu mandado de prisão justamente no endereço por ela informada, e lá foi encontrada. Na chegada dos policiais, Dona Sinhá apresentou seu telefone celular, informou a senha e nada de ilícito foi encontrado com a senhora Sinhá. Isso nos dá o entender que Dona Sinhá queria e quer colaborar com a justiça. Outro sim, Vossa Excelência. Dona Sinhá, na audiência de instrução de julgamento, ficou claramente que ela não conhece nenhum dos correios. Está claramente provado em audiência realizada no Fórum de Russas. Vossa Excelência, a defesa de Sinhá Maria Saldanha requer a absolvição da apelante nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. E caso, Vossa Excelência, não seja esse o vosso entendimento, que seja deferido o tráfico privilegiado, até porque, em alegações finais, essa defesa alegou a sua primariedade, os seus antecedentes criminais. Foi provado que ela não integra a nenhuma organização criminosa. Requer ainda, Vossa Excelência, que seja deferido o cumprimento de pena em regime aberto, haja vista que a mesma cumpre pena em regime fechado, que por mera coincidência hoje está fazendo 1 ano e 8 meses, que o equivale a 613 dias, amargamente encarando esse cárcere. Outro sim, Vossa Excelência, a defesa de Sinhá Maria Saldanha está aqui diante de vocês, pedindo encarecidamente que veja a questão de Dona Sinhá, com 68 anos de idade, presa, longe de sua família, de seus netos, filhos. Então, essa defesa implora, suplica que Vossas Excelências expeça o competente alvará de soltura, por ser uma questão de direito e da pura, mais límpida e cristalina justiça. É o que requer e espera a defesa. Obrigada e uma boa tarde a todos. Obrigado, doutora Djanira. Da palavra, doutora Roberta Coelho, para manifestação da Procuradoria de Justiça. Obrigada, Excelência. Penal e processo penal. Apelação. Tráfico de droga. A absolvição ante a alegada ausência de prova. Impossibilidade. Provas suficientes a embasar a sentença condenatória. Sinhá Maria Diógenes Saldanha e Francisco Joaquim da Silva Júnior. Aplicação do tráfico privilegiado, inviável. Apelantes se dedicavam à atividade criminosa. Adequação do regime inicial para cumprimento da pena, possibilidade. Reforma no regime de PAN, possibilidade. Ante a ausência das circunstâncias desfavoráveis, é adequar o regime inicial de seu cumprimento, conhecimento e parcial provimento dos apelos. Obrigado, doutora Roberta Coelho.
Concedo a palavra à eminente relatora, a desembargadora Maria Ilna Lima de Castro. Peço licença. Boa tarde. Obrigada. Peço licença para proceder à leitura apenas dos tópicos encaixados da emenda. Direito penal e processo penal. Apelação crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Recurso defensivo, 3 réus. Preliminar de litispendência, nulidade da extração de dados e pescaria probatória arguídas pela defesa de Francisco Joaquim. Não acolhimento. Pleito comum de absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação dos acusados. Acolhimento, provas extraídas de celulares apreendidos. Relatórios técnicos da Polícia Civil não confirmados em juízo. Testemunha de acusação sem informações esclarecedoras. Vedação à condenação com base exclusiva em inquérito. Artigo 155 do Código de Processo Penal. Suficiência de provas, aplicação do princípio indulto pro réu. Absolvição dos acusados. Recursos conhecidos e providos em relação às acusadas. Sinhá e Isamara. Recurso conhecido e parcialmente provido em relação ao acusado Francisco. É como voto. Devolvo a palavra ao presidente. Obrigado, desembargadora Ilna. Eu, como havia anunciado no chat, eu pedi as respeitosas venham, mas vou pedir vista dos autos. Assinalo, agendando o julgamento para o dia 16 de abril do presente ano. Julgamento suspenso. E assim nós encerramos a pauta. Julgamos 146 processos. Agora 15h43. Quero aqui parabenizar a todos os eminentes colegas que participaram também. Promovi uma falha no início, não cumprimentei os servidores e colaboradores, eu faço agora, não só cumprimentando as pessoas da doutora Ana Amélia, servidoras Cecília, Alex, Kelly, a Tereza, nosso amigo Lúcio, todos os servidores e servidoras dos gabinetes que nos auxiliaram nessa árdua tarefa de realização da justiça. Consulto os eminentes pares se há algum registro a ser feito. Acho que foi. Foi. PJC. Deixa eu ver aqui. Só um instante aqui. Foi essa semana. Falar de desembargadora. Faça Vossa Excelência. Senhor presidente, o que nós sempre fazemos aqui quando um desembargador aniversaria, e a desembargadora Tereza Neumann aniversariou domingo, então que a Câmara mande votos de parabéns e congratulações. Perfeito, desembargador. Todos de acordo? De acordo. Defensoria, Ministério Público, de acordo? Também, de acordo. De acordo. Mais algum registro? É só informar, desembargador Eduardo, que eu estou hoje, durante esse mês, participando das sessões da Segunda Câmara Criminal, e é um imenso prazer estar aqui com todos nessa sessão. Muito obrigada. Obrigado, doutora Wanda Lúcia Veloso Soares de Abril. Satisfação toda nossa recebê-lo aqui nos trabalhos da Segunda Câmara Criminal. Algo mais? Podemos encerrar, então?
Não havendo nada mais a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Ótimo final de dia a todos.